Graça e paz, meus amados irmãos, amigos. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Mais um dia aqui na nossa alegria, na nossa felicidade por estar nos braços do Senhor, né? Por Ele ter nos escolhido. Isso para nós é de muita felicidade, força, né? E nos impulsiona a cada vez mais estar na presença do Senhor. Agradecendo por esse dia que o Senhor permitiu para nós, né? A noite que Ele nos guardou, cumprindo o que diz no Salmo 127, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso Café com Palavra, ele está sendo o quê? A leitura, né? Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos lendo o capítulo 1, né? Ontem lemos o versículo 24 e hoje a gente continua lendo o versículo 25, bom? Mas antes eu quero deixar um convite aqui para hoje às 19 horas. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, nos alimentarmos da palavra de Deus na nossa sede, lá na nossa sede, bom? Convocando aqui a todos os irmãos da Missão Maraim, todos. Vamos lá, vamos estar presente ali, vamos nos alimentar da palavra de Deus, valorizar, né, a igreja do Pai. Bom, então vamos estar ali hoje às 19 horas. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, eu convido você, bom, a todos os nossos pastores, nossos evangelistas, os nossos presbíteros, diácono, diaconisa, os nossos obreiros e obreiras em geral. Tá bom? Convido todos vocês, os pastores das congregações, faz uma forcinha para estar hoje lá, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra revelada para nós. Deus já tem uma palavra revelada para os nossos corações, então não falta, tá bom? E você, amigo e amiga, que quiser estar presente hoje, Deus também vai falar com você e vai alimentar a tua alma, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Hoje não teremos o nosso clamor, né? Só amanhã, sábado, amém? Deus abençoe. Então vamos lá, Bíblia na mão, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, versículo número 25. Vamos ler o 24 para a gente dar entendimento, tá bom? Quando ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ele diz: da qual... a igreja, né? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: eu me tornei ministro da igreja, né? Me tornei ministro da igreja de acordo com a dispensação, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Ele diz: eu fui constituído ministro pelo Senhor, me tornei ministro por causa de vocês. Ele continua dizendo o que ele falou aqui no versículo 24. Ele disse: eu sou ministro por causa de vocês, que é a igreja do Senhor. Então me tornei ministro. O Senhor fez de Paulo um ministro da igreja. E ele está mostrando aqui, ele começa a falar logo aqui do sofrimento, né? Como ministro, como ele sofria por causa da igreja. E aqui ele vai dizendo, ele diz: do qual me tornei ministro, né? Igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele disse: eu me tornei ministro para dar cumprimento à palavra de Deus. E aqui, querido, vai uma motivação, não digo nem advertência, mas uma motivação. Como ministros da igreja do Senhor Jesus, a responsabilidade que nós temos. Qual é a responsabilidade? De conhecer a palavra. Qual é a responsabilidade? De conhecer o alimento. Qual é a responsabilidade nossa? De conhecer a direção, o mapa, o GPS que nós vamos indicar à igreja. Então, existe sobre nós, querido, sobre nós, uma responsabilidade tremenda. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é de nós guiarmos a igreja do Senhor Jesus. A responsabilidade é de darmos direções à igreja do Senhor Jesus. É mostrar para eles que eles têm capacidade de olhar para a palavra
Eles têm capacidade de ver a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus os ensinamentos, extrair da palavra de Deus a força, extrair da palavra de Deus a determinação. É nós darmos direção, não prender as pessoas, entendeu? Não prender as pessoas, porque quando você prende as pessoas a você, aí fica difícil. Nós somos apenas ministros, ou seja, representante de um governo. É isso, somos representantes do governo. E o representante do governo, ele vai falar das coisas do governo, no caso de Deus, governo de Deus. Então ele vai falar acerca do governo. É isso, e dar direções às pessoas. No nosso caso aqui, é dar direção à igreja. Ou seja, indicar a igreja para onde ela deve ir, né? Mostrar as visões para a igreja. É exatamente isso, não prender a nós, porque quando prendemos a nós fazemos com que elas esqueçam do reino. Quando prendemos as pessoas a nós, não, tem que ser eu, não, de forma alguma. Mas eu sou bom, eu sou tal, não, de forma alguma, não, querido. De forma alguma, nós temos que canalizar as pessoas para Deus, mostrar a palavra de Deus, mostrar que ela tem a palavra de Deus como referência da sua vida, mostrar que elas têm na palavra de Deus a sua sustentação, o seu alimento. Por isso Paulo disse, da qual, ou seja, da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Então, é o seguinte, eu não posso prender as pessoas a mim. Por quê? Porque eu fui constituído por Deus para prender as pessoas a Ele, levar as pessoas para Ele. Então há uma responsabilidade de eu conhecer a palavra, de eu aprender a palavra, interpretar a palavra de uma forma correta, interpretar a palavra certa, não interpretar a palavra ao bel prazer, ou seja, interpretar a palavra para dar cumprimento, para dar cobertura, alicerce ao que eu penso, não de forma alguma, mas interpretar a palavra de uma maneira correta, para alimentar as pessoas de maneira correta e ensiná-las também a interpretar a palavra de maneira correta. Fomos constituídos ministros de Deus exatamente para isso. Aí ele diz assim, olha, pleno conhecimento da palavra. Ao versículo 26, ele vai dizer assim, olha, o mistério que estivera, isso aqui é exatamente o cumprimento da palavra, né? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Bom, essa palavra aqui, ela vai exigir um tempo maior, né? Quando Paulo ele diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. O que era na verdade que estava oculto dos séculos e das gerações? Vamos lá, será se não era o reino? Será que se não era o quê? O rei desse reino, que é o Senhor Jesus? Então ele disse, estava oculto, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Aquilo que os homens não conheciam. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os homens chamavam de Deus de Senhor, chamavam Deus de Deus, né? No Novo Pacto, Jesus trouxe um ensinamento para eles. Vocês vão começar a chamar Deus de Pai agora. Ou seja, há quanto tempo estava oculto aos olhos dos homens? E eles não tinham conhecimento que Deus era Pai, ou Deus como Pai. Você entendeu? Eles não tinham esse entendimento, e Jesus veio dar esse entendimento. E Paulo, ele está dizendo que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações era exatamente essa, era Cristo vir aqui, né, trazer essa revelação para a igreja, trazer a revelação para a humanidade. No próximo Café com Palavra, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mistério oculto, tá bom, dos séculos e das gerações. Eu vou falar, eu vou mostrar que Paulo sempre estava falando desse mistério oculto e dizendo que Deus trouxe essa revelação. Talvez eu gaste mais um pouquinho nessa leitura. Nós estamos lendo, não estamos estudando, tá bom? Nós estamos lendo, mas eu vou trazer aqui de uma forma assim mais aprofundada essa leitura, tá bom? Para nós termos um entendimento maior, o que na verdade estava oculto aos séculos e às gerações. Eles agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, o que é que foi manifestado agora que estava oculto e foi manifestado, tá bom? Então, não perde o próximo Café com Palavra.
Amém, querido? Deus abençoe. Não esquece, hoje às 19 horas eu quero ver você ali na sede da nossa igreja. E os que não puderem por impossibilidade, nós vamos estar transmitindo também pelo YouTube. Amém? Lá no YouTube, o nosso canal é Missão Manaim Oficial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço, beijo no coração. Fica na paz.